Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, Gabriel Martins aqui, para um podcast metade emergencial, metade já programado aqui na nossa semana, preview das finais de conferência que vão definir o Super Bowl, a grande final da temporada da NFL. Vocês acharam que eu ia falar final do Super Bowl, né? Vocês acharam errado, mas vai ter um começo aqui que eu vou postar no feed aberto, que vai ser sobre a notícia que agitou essa quarta-feira à noite. Jim Harbaugh é o novo head coach do Los Angeles Chargers. Ele que foi um head coach muito marcante no início da década de 2010. Teve um período de muito sucesso pelos 49ers. Acabou de ser campeão no futebol americano universitário com a Universidade de Michigan. Ele acerta com os Chargers. É um cargo amaldiçoado, há quem diga isso. Mas a gente vai dar nossas opiniões sobre o que significa essa contratação. E aí depois a gente segue para a parte, e aí vai ser exclusiva para apoiadores, para falar das finais de conferência, vai ter raio-x dos elencos, tudo. Então se você quiser ter acesso a esse conteúdo e outros exclusivos e ajudar o podcast Cara dos Esportes a ficar no ar, se torne apoiador, link tá na descrição. Aqui comigo hoje, meu amigo Rodrigo Moisés, jornalista, campeão brasileiro de flag football, meu ex-companheiro de FA hoje, pra podcast ótimo que ele fez, ele apontou pra medalha dele, pro pessoal que tá escutando, todo mundo viu. Mas Rodrigo, seja bem-vindo mais uma vez ao programa. Boa noite, Gabriel. Boa tarde, bom dia também para quem nos ouve pelo podcast Cara dos Esportes. Prazer estar aqui hoje Inicialmente era para falar das finais de conferência, mas a gente recebeu aí a notícia meio que a gente já estava só esperando oficializar, mas o Adam Schefter chegou com a notícia em primeira mão que o Jim Harbaugh, ele vai pro Chargers, né? Então acho que tem algumas nuances legais pra gente tocar sobre esse assunto e, claro, também fazer a prévia das finais de conferência. Você como torcedor do Seattle Seahawks, você tem uma lembrança, quer dizer, não uma lembrança boa, mas uma bastante lembrança de enfrentar o Jim Harbaugh, né? E esse é o tópico pelo qual a gente vai começar. Como o Rodrigo falou, segundo Adam Schefter, ele fechou os Chargers, já confirmaram nas redes sociais. Ele já havia entrevistado com os Vikings 2 anos atrás e não fechou. Chegou a conversar com o Denver Broncos, também não fechou. E esse ano que muda? Primeiro, ele foi campeão com a Universidade de Michigan, primeira vez acho que em mais de 50 anos que a Universidade de Michigan foi campeã. E futebol americano universitário é muito difícil manter, né? Então ele não tem como superar o que ele fez nessa temporada. É muito difícil você ser campeão 2 anos consecutivos e a tendência é piorar. E ele também tem algumas investigações, questões ali de NCAA, de picuinhas, coisas que não afetam a vida dele na NFL, que ele estava meio irritado com a NCAA, né, que é o órgão que gere os esportes universitários dos Estados Unidos. Então parecia o momento que dava mais chances dele ir desse retorno para a NFL, mas muita gente começou a acompanhar a NFL depois que ele saiu do San Francisco 49ers, né? Eu já acompanhava a liga na época. Ele foi o treinador do Andrew Luck na Universidade de Stanford. Ele treinou o Luck e ele assumiu o 49ers na temporada 2011, né? Aquele time que tinha Alex Smith, Patrick Willis, Joe Staley, Frank Gore, Vernon Davis, Michael Crabtree. Era um time muito bom. Ele pega um time de 6 vitórias em 2010. Ele assume em 2011. Leva esse time até a final de conferência. Perde um jogo apertadíssimo contra o New York Giants na final da NFC. Um jogo que foi pra prorrogação. Teve fumble em kickoff. Foi um jogo bem duro, debaixo de muito frio. Não estava nevando, mas estava muito frio. No antigo Candlestick Park. No ano seguinte, ele leva os 49ers ao Super Bowl e perde pro irmão dele, o John Harbaugh. No terceiro ano dele, ele vai mais uma vez à final da NFC e perde pro rival Seattle Seahawks, que é uma das entrevistas pós-jogo mais lendárias da história, que ela termina com o Richard Sherman desviando um passe que ia pro Michael Crabtree, e se eu não me engano, Ken Chancellor faz a interceptação. Não, é o
Malcolm Smith. Malcolm Smith. Que faria. Malcolm Smith depois que também, enfim. Relembra pro pessoal, Rodrigo, que nunca viu essa entrevista. A entrevista logo após o jogo, o jogo acaba, a repórter vai entrevistar alguém. E a repórter Erin Andrews, da Fox, vai entrevistar o Richard Sherman. Lembra pro pessoal o que ele fala? E o Richard Sherman fala basicamente que é isso que acontece quando você coloca um sorry receiver, né? É até difícil a gente traduzir, mas a gente consegue dizer basicamente um wide receiver coitado, chamando ele de fraco. E aí, enfim, o Richard Sherman faz a play e acho que um dos grandes momentos icônicos aí dos playoffs nos anos 2010. Com certeza, é uma entrevista. Só pesquisar Richard Sherman, interview, que você vai achar, é muito legal. Ele fica olhando pra câmera assim, com cara de maluco. Mas aí no ano seguinte, ou seja, 3 anos no 49ers, 3 finais de conferência, chega no Super Bowl. No próximo ano, o Kaepernick tem lesões, né? Que no meio do caminho o Kaepernick se torna titular. No segundo ano ele se torna titular. E no primeiro ano ele chega à final de conferência com Alex Smith. O Kaepernick se machuca, o elenco começa a dar uma envelhecida e começa a ter uma briga muito forte pelo poder dentro da franquia entre o Jim Harbaugh e o então General Manager Trent Baalke dos 49ers. E o Jim Harbaugh acaba perdendo essa queda de braço. E ele, mesmo com 8 vitórias e 8 derrotas, né, que com um time que foi 3 vezes a final de conferência, uma vez ao Super Bowl, 8-8, num ano que você tem alguns problemas ali, que você precisa começar a dar uma reformulada no elenco, não era nenhum absurdo, mas ele resolve sair e assume a Universidade de Michigan. Acho que a primeira coisa que a gente precisa dizer, né, Rodrigo, não foi uma demissão tradicional, ele não foi, sei lá, o Brandon Staley demitido dos Chargers, ele não foi o Josh McDaniels demitido dos Raiders. Ele é um cara que foi uma demissão bem atípica e um cara que sabia que tinha muitas opções, né? E tava lá o cargo dos sonhos dele, que é a Universidade de Michigan, onde ele jogou como ele foi quarterback da NFL, inclusive jogou pelos Chargers também. Chargers, isso. E é uma universidade gigante, né? Pra quem não tem muita noção, esses cargos das principais universidades, financeiramente, é basicamente o mesmo salário na NFL. E a reputação também, o peso é muito grande. Então não é que ele saiu bater a porta na cara dele da NFL. Ele saiu e todo ano, basicamente, desde que ele saiu, tem especulação de retorno dele, né? Foi uma demissão bem atípica. Exato, né? Desde que eu comecei a acompanhar a NFL, já se falava, o Jim Harbaugh, ele tava nesse auge, e quando ele sai, assim, 2 anos depois, todo ano ele era especulado como para ser head coach de algum time. É curioso, né? Porque o Jim Harbaugh é provavelmente o principal candidato de head coach dessa off-season, né? E o Chargers é possivelmente o melhor lugar, né? Para ser, por todos os fatores, seja pela cidade de Los Angeles, seja por ser um time que já tem um quarterback, que para ter sucesso na NFL, isso é metade do caminho. Então, ele é o casamento perfeito. E é curioso, né? Porque o Jim Harbaugh, ele não vinha nos seus melhores anos, né? Até 2023. Então, teve alguns anos que ele chegou aos playoffs, alguns anos que foi bem e tal, mas ele já vinha até sendo... não tendo exatamente tanto sucesso lá em Michigan. É uma conferência difícil. A questão... Enfim. Ele teve bastante tempo, né? Pra se encontrar na Universidade de Michigan, né? Algo que, acho que se ele não fosse um ídolo da universidade, talvez ele não teria. A questão é que ele por muito, se eu não me engano, foram 4 ou 5 derrotas consecutivas para Ohio State, né? Que é o grande rival, que é basicamente uma das finais da equipe, né? E no penúltimo ano dele, Michigan foi aos playoffs e nesse ele foi campeão, né? Então, foi uma paciência, não foi fácil essa reformulação da universidade. Exatamente. E, enfim, agora ele teve um ano de sucesso e pintou essa oportunidade no Chargers. Foi até que se arrastou um pouco essa contratação, parecia que ser mais óbvio. Hoje de manhã pintou uma notícia que eles iam se encontrar novamente, que eles não estavam se encontrando muito bem com questão de detalhes do contrato, valores, duração, enfim. Mas hoje à noite eles fecharam, assim, é um casamento perfeito. Eu acho que pro Jim Harbaugh vai ser uma oportunidade, ele já chega num time que tá pronto para competir. Acho que é um time que ele vai precisar fazer ele vai precisar
tomar algumas decisões, né? Tem alguns contratos grandes, alguns contratos que vão precisar ser reestruturados, mas assim, eu acho que é um time que tem total condição de competir com o Justin Herbert sendo saudável pro ano que vem, então assim, tô bem animado para ver o retorno do Jim Harbaugh na NFL, especialmente por ele também estar trabalhar com um quarterback tão bom, né? Então, acho que essa dupla Justin Herbert e Jim Harbaugh, acho que ela vai ser bem promissora, vai ser bem interessante a gente ver como é que isso vai se desenvolver na próxima temporada. No podcast de candidatos a head coach, a minha opinião polêmica foi que eu não estava tão animado assim com o Jim Harbaugh. E a minha razão era que eu não acho que mais esse modelo de head coach que manda em tudo, que é basicamente o prefeito da cidade, tipo, Jim Harbaugh mandava mais em Ann Arbor que provavelmente o prefeito da cidade. O Nick Saban em Tuscaloosa lá na Universidade de Alabama, ele também mandava e desmandava. Eu não acho que esse perfil funciona na NFL. Eu até bati boca no Twitter com um ex-analista lá do Pro Football Focus sobre isso. O Jim Harbaugh tem esse porém. Ele já teve sucesso em São Francisco, mas a parte da queda dele em São Francisco foi porque ele queria ter mais poder e não conseguiu. Eu busquei um tweet meu sobre esse assunto para as pessoas não disserem que depois que é o engenheiro de obra pronta. Eu falei, que eu não era muito fã desse retorno do Jim Harbaugh, mas que se tinha uma franquia que se beneficiaria de entregar as chaves pro Jim Harbaugh, seria o Los Angeles Chargers. Porque, assim, eles engataram, 15 anos de Philip Rivers, e agora mais quantos anos de Justin Herbert? 19, 20, 21, 22, 23, 4 anos de Justin Herbert, e não consegue dar o último passo, né? E a franquia que volta e meia lida com lesões, volta e meia lida com azares inexplicáveis e tal. Então eu acho que o Chargers tá numa boa posição para ceder esse poder ao Jim Harbaugh. E a presença do Justin Herbert me faz achar que vai funcionar. Porque se ele chega em outro time que ainda não tem um quarterback, ele é tudo para você encontrar o quarterback, ele vai ter muito poder, você vai acabar fazendo alguma troca que você não deveria e tal. Por mais que o Justin Herbert não seja aquele líder vocal, né, que é um dos pontos que falam muito, ele é um cara mais introspectivo e tal, mais tímido, né, para dizer o português claro. Só que eu acho que a presença do Justin Herbert meio que coloca o poder do Jim Harbaugh em xeque. Porque por maior que o Jim Harbaugh seja, por mais que ele tenha muito sucesso, na NFL, o franchise quarterback é a pessoa mais importante dentro da franquia. O Justin Herbert, pra mim, é um dos 5 melhores quarterbacks da NFL. Pra mim, é loucura questionar, porque eu acho que, tudo bem, os Chargers vêm de fracassos e tal, mas questionar o Justin Herbert, pra mim, é loucura. E eu acho que é o casamento perfeito. É o que a gente viu como ele trabalhou bem com o Alex Smith, como ele trabalhou bem com o Kaepernick, como ele trabalhou bem com o Andrew Luck. Então, eu acho que é um cara que foi quarterback na NFL. E é um time que precisa dessa sacudida. Como você bem falou, Rodrigo. Joey Bosa, Keenan Allen, Khalil Mack, Derwin James e vários outros jogadores. Austin Eckler. Veteranos caros, quais que ficam, quais que saem. Precisa dar uma sacudida, acho que comissão técnica inteira, porque claramente tem algo que não tá dando certo nos Chargers, e não tava dando certo desde antes do Brandon Staley. Então, pros Chargers eu acho que faz muito sentido dar a chave da franquia e deixa ele trabalhar. Pensa só, daqui a 3 anos você para e pensa no que tá, porque acho que é um time que precisa disso. Total, né? Como você falou, e principalmente é um cara que é muito difícil, às vezes, quando chegam esses head coaches, eles já chegarem com tanto respaldo para fazer mudanças, né? Ou é uma mudança que ela já vem articulada, então às vezes é um time que tá numa posição de draftar um QB e aí já contrata um head coach pensando em como que ele vai trabalhar com aquele QB, mas não, acho que ele chega lá para ter essa carta branca, digamos assim, ou ter essa moral para fazer as mudanças que ele acha necessário, que ele acha que vai fazer o time vencer. E já é um time que tem
condições, assim, de vencer. Claro, tem azar, teve problema, um time que jogou mal ano passado. O próprio Justin Herbert, antes da lesão, não jogou tão bem. Enfim, então, mas dito isso, como você falou, é um casamento perfeito. É um casamento perfeito. Acho que era o que o Chargers realmente precisava, de todos os perfis de treinadores. Claro, tem aqueles coordenadores ofensivos que são muito engenhosos e que são muito promissores e que estão em dúvidas, mas o Chargers, ele bota um cara que não dá pra garantir, vai ser uma certeza, obviamente, mas assim, ele tem o currículo e ele tem o perfil, né? Porque às vezes tu traz esse cara que é um pouco mais, como você falou, prefeito, ou que ele tem a função de head coach, mas ele não é necessariamente um especialista, mas o Jim Harbaugh, ele até consegue unir um pouco desses dois mundos, né? Então ele consegue ser esse cara aqui, ele consegue ser esse gerenciador de todo o elenco, e ele também é um cara que foi quarterback, que trabalhou bem com quarterbacks, como você falou, Andrew Luck, Colin Kaepernick, Alex Smith, foi bem com todos eles, então acho que nos leva a crer que é um casamento perfeito. E uma coisa que eu também tô curioso é que essa movimentação do Jim Harbaugh, eu espero que ela faça com que alguns times comecem a dar os próprios passos nas escolhas de treinador, né? Isso que vai ser bem interessante, porque talvez ele fosse o candidato número 1 de muita gente, apesar de estar um pouco longe. E agora vamos ver. Eu diria que tem o Ben Johnson do Lions também, é um cara que provavelmente tem muita gente esperando ele anunciar a decisão, que a gente só vai ter depois que os Lions saírem dos playoffs, seja na final da conferência ou no Super Bowl. Mas aí sim eu acho que a gente vai começar a ver aquela sequência, aquela sequência de tweets, 2, 3, 4 treinadores sendo anunciados no mesmo dia. Acho que ele foi a primeira peça. Talvez o Ben Johnson seja a segunda, e aí acho que a gente vai ver os times começarem a se movimentar com um pouco mais de velocidade. O Ben Johnson tá travando um pouco o mercado, o Steve McDonald também, coordenador defensivo do Baltimore Ravens, o Bob Slow, que agora vai fazer um monte de segunda entrevista, né? Ele que é o coordenador ofensivo do Houston Texans, então acho que vai começar a soltar mesmo e vai começar a andar um pouco mais rápido. Aí é aquela coisa, né? Se você tem o Ben Johnson no topo da sua lista, você vai correr o risco de esperar até ele, seja daqui a 3 dias, ou seja, daqui a 15 dias, e aí as opções 2 e 3 sendo contratadas por outros times, é uma questão importante. Sobre o Jim Harbaugh ainda, ele acho que é um ponto que você tocou que eu concordo. Ele é o cara que ele vai supervisionar, mas ele é o cara que também pode botar o Justin Herbert debaixo do braço. Não, você tem que fazer isso aqui e tal, não sei o quê. E vai ser muito importante a comissão técnica que ele vai montar, né? Claro, sempre né? Mas ele é um cara que ele não vai chamar jogada no ataque. Então, o coordenador ofensivo ganha um papel ainda mais importante. E, curiosamente, os 2 coordenadores com quem ele trabalhou em São Francisco estão disponíveis no mercado agora, né? O Vic Fangio. Hoje, que eu acho que é até um pouco curioso, Rodrigo. No dia que o Jim Harbaugh acerta com os Chargers, o Vic Fangio, meio que por comum acordo com os Dolphins, deixa o cargo, citando que questões familiares e tal. O Vic Fangio, uma grande mente defensiva, foi coordenador defensivo do Jim Harbaugh, comandou grandes defesas com o 49ers, né, que tinha o Patrick Willis, tinha o Navarro Bowman, Justin Smith, Aldon Smith, grandes times. E o outro é o Greg Roman, que era o coordenador ofensivo do Baltimore Ravens até a última temporada. O Greg Roman já tem ligações dele de trabalhar com os Chargers. Só que eu acho que o Greg Roman ele tá meio com um prazo de validade vencido, né? Porque a gente viu o ataque dos Ravens estagnar bastante nos últimos 2, 3 anos no comando do Greg Roman. Mas assim, se o Jim Harbaugh quiser reviver a turma de São Francisco, tá todo mundo aí no mercado. Tá todo mundo aí no mercado. Daqui a pouco ele chamou o Vernon Davis pra trabalhar lá. Mas curioso, né? O Vic Fangio, no mesmo momento que ele sai do Dolphins, também já tem algumas notícias ligando ele ao Eagles, né? Que também demitiu seu coordenador defensivo. E aí parece que o Vic Fangio teria algumas questões familiares, que ele quer mudar pra Filadélfia, enfim. Então tem isso interessante. E Los Angeles é um pouco longe da Filadélfia, né? Como a geografia americana mostra. E o Greg Roman, como você falou, pra mim é um passo atrás, né? Eu espero que o Chargers realmente não faça isso. O salto que o ataque do Baltimore Ravens deu
depois que ele saiu, acho que foi muito gritante. O próprio salto do Lamar Jackson, né? Como passador. Então, assim, o Greg Roman... ele pode até talvez chamar o Greg Roman para fazer alguma função lá, coordenador de jogo terrestre, que é o que ele sabe fazer. Mas, assim, acho que coordenador ofensivo, especialmente sendo esse cara que vai ter a responsabilidade de chamar as jogadas, eu espero que eles escolham um outro perfil. Só rapidinho, eu falei errado o nome do coordenador defensivo do Baltimore Ravens. Eu tenho bloqueio com alguns nomes e eu cismo de chamar ele de Steve McDonald, não sei porquê. É o Mike McDonald, coordenador defensivo, que era assistente do Jim Harbaugh na Universidade de Michigan, né? Então, o nepotismo aí funcionando sempre muito bem. O irmão do Jim Harbaugh e do John Harbaugh, Jay Harbaugh, parece que já tá especulado. E assim, a questão do Greg Roman parece assim, Greg Roman tem interesse, o Jim Harbaugh tem interesse no Greg Roman, fonte. O melhor amigo do Greg Roman, né? Algo do tipo. Tipo aquela. Não sei se você viu, saiu uma notícia recentemente. Não, porque o Arthur Smith tem mais de 7 ofertas da NFL. Primeiro que mais de 7 ofertas são 8, né? Porque que não fala logo o número de ofertas. E segundo, que claramente a fonte é o Arthur Smith, né? Então pode ser... No máximo, Jono Smith, né? A fonte do Arthur Smith. Jono Smith tá querendo saber pra onde que ele vai, né? Depois dessa temporada. Pra ir juntos. Mas, assim, a maioria dos cargos eu não seria tão fã assim do Jim Harbaugh. Com o Justin Herbert, com uma franquia amaldiçoada como é os Chargers, é um encaixe que eu gosto bastante. E, Rodrigo, você é um cara de apostas. Eu já fui mais de apostas, hoje em dia tô apostando menos. A gente já sabe que vai ser acho que não vai ser nem tão hipster mais, mas vai ser o palpite popular para a próxima temporada. Chargers, talvez não vencendo a divisão por causa do Patrick Mahomes, mas vai ter muita gente em alta com os Chargers, a um ponto que eu acho que talvez as expectativas sejam mais altas do que essa equipe possa entregar logo de cara, porque eu acho que é um elenco que precisa de muita reformulação. Tem muito cara que a gente reconhece, mas muito cara que a seta tá apontando bastante pra baixo. Como você falou, tem uns nomes que... Tipo, o Khalil Mack, você falou do Khalil... Eu tinha esquecido que o Khalil Mack existia. Jogou bem, jogou melhor que o Joey Bosa nessa última temporada, inclusive. Exato. É que ele teve um jogo tipo, de trocentos sacks, né? Eu acho que ele teve um jogo de 4 e um jogo de 3, um negócio assim. Então... Mas, enfim, é um elenco complicado, mas ele dá pro eu sempre vou confundir o John com o Jim também. Pô, podia ter um nome, sei lá. Um podia chamar John, outro Paul. Draymond, sei lá, qualquer coisa assim. Mas, enfim. Draymond Harbaugh. Enfim. Quem foi? Um bom nome pra ter uma personalidade, né? De um líder, alguma coisa assim. Mas tenho boas expectativas. Tô com boas expectativas pra ele. Assim, o Chargers já é um time que tem um pouco de... Desde que o Justin Herbert mostrou que ser realmente esse quarterback, já é um time que todo ano fala, não, esse é o ano do Chargers, esse é o ano do Chargers, e todo ano o Chargers dá um jeito diferente de se complicar. Acho que esse foi o ano que talvez as expectativas estivessem um pouco menores e eles ainda conseguiram ficar abaixo, né? Então, enfim, talvez a gente que acompanha a NFL já há bastante tempo já está um pouco vacinado quanto os Chargers, mas dá para dizer que os movimentos que esse primeiro movimento que eles fizeram é bem animador. Vamos acompanhar o resto do off-season. Em 2023 o Brandon Staley provou que todo mundo que duvidava dele estava certo, né? Então, realmente foi um ano que deu tudo errado para os Chargers. Eu gosto da contratação. Acho que de todas até agora é a que eu mais gostei. E também provavelmente é o mais caro. E é o de mais nome, né? Disparado, né? Eu não fui muito fã do... Assim, tem que fazer aquela ressalva. A gente não sabe nada. Sim, a gente não sabe nada sobre muitas coisas, mas, em geral, prever sucesso de treinador na NFL é muito ruim. É muito difícil, porque é aquela coisa, né? Você vê a ponta do iceberg e tem um monte de coisa abaixo que a gente não vê, que, como eu falei no último episódio do podcast, né, sobre as últimas contratações. Escutem, eu fiz uma besteira postando naquele podcast que eu fui programar, aí eu programei para uma data anterior, aí eles meio que jogam no feed sem notificação, então pode ser que vocês não tenham recebido notificação no episódio, que tá muito legal, inclusive.
eu e o Caio Miari do The Score. Mas então, Jim Harbaugh, head coach do Los Angeles Chargers. Agora a gente vai seguir para a parte exclusiva para apoiadores, preview das finais de conferência, NFC e EFC. Link tá na descrição para se tornar apoiador e ter acesso a esse e outros conteúdos exclusivos. Então vamos lá.